Sejam muito bem-vindos para o nosso primeiro podcast Mentalidade Hércules. Esse podcast será um podcast para te ajudar a motivar, quebrar suas crenças limitantes e se engajar com seus sonhos, com seus objetivos. Estou aqui hoje com Jorge Santos, meu grande amigo, palestrante, escritor, especializado em neurovendas. Fala um pouquinho de você para nós, Jorge. Então, como você citou, meu nome é Jorge Santos, fiz 46 anos ontem, rapaz, você Cara, acredita? parabéns, mano. Eu esqueci de te dar os parabéns hoje, pô. Parabéns, cara. 46 anos de história, e eu estudo sobre vendas, né. Eu comecei com vendas com 11 anos de idade, e já tô com 46, tenho um pouco de estrada nisso, né. Mas me aprofundei mesmo no mundo da ciência das vendas há 2 décadas aproximadamente, e desde então viemos colecionando resultados e ajudando pessoas, né. O foco central é transformar, criar uma comunidade, uma tribo de neurovendedores. Então é isso que eu faço, eu transformo vendedores comuns em neurovendedores. Isso é bacana. Voltando aqui um pouquinho atrás, há uma semana atrás, nós tivemos um evento, foi uma grande imersão em programação neurolinguística, onde nós falamos de muitas técnicas da neurociência, da neurolinguística. Foi impactante, né? Qual que é o feedback que você teve do pessoal, dos seus convidados? Cara, o feedback foi realmente acima da média, foi surpreendente o que aconteceu ali dentro. Só quem esteve presente mesmo para ter uma dimensão do que foi aquilo, né? Por mais que a gente queira retratar o evento através de um vídeo, através de uma imagem, não tem como expressar realmente o sentimento que houve ali dentro, né? Eu acho que a frequência estava muito alta, nós conseguimos alinhar as mentes e corações, e eu tenho certeza absoluta, Júnior, que quem foi, saiu com ferramentas para aplicar mesmo no seu dia a dia, e quem entendeu, tá mudando a sua vida a partir daquele momento. Eu quis tocar nesse assunto, adiantar um pouquinho, porque eu acho que todo mundo que está buscando hoje sucesso, que está buscando crescer na vida, que está buscando ter uma vida mais próxima, uma vida mais abundante, ela tem esse momento de partida, né? Porque quase todo ser humano, ele vive uma vida, vamos dizer assim, mediana. Então, nós temos aquele padrão social, em que muitas vezes o seu padrão é buscar um emprego, o seu padrão é, sei lá, trabalhar, ser funcionário público, montar um pequeno negócio, e você fica ali. Você vai crescendo, vai para a escola, estuda, faz uma faculdade, alguns não fazem, mas todo mundo tem aquela normalidade da vida, aquele teto onde ela fica estagnada ali. E eu acho que com a minha vida foi assim, não sei se você também teve essa experiência. Eu tipo, vivi essa vida e para mim estava tudo bem, era tudo era aquilo ali a minha vida. Até o primeiro seminário, o primeiro workshop que eu fui participar, que deu o clique. Naquele momento eu falei assim: "Meu Deus, a vida é muito além disso que eu vivo hoje". E esse seminário foi do quê, Júnior, Cara, exatamente? meu primeiro seminário, você não vai acreditar, cara. Meu primeiro seminário foi com o Tony Robbins. Não, 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 você tá brincando. E aí eu Logo de cara o homem? logo de cara o homem. Para quem não conhece, né, o Tony Robbins é um dos pais da PNL, né. Na verdade, os pais foi John Grinder e Richard Bandler, né, que colocaram junto, compilaram essa metodologia. Só que o Tony Robbins foi o grande divulgador, né, foi o cara que puf, Ele que popularizou isso, né? exato, exatamente. E eu não fazia ideia disso, nada disso, motivação, mundo motivacional, autodesenvolvimento, nunca tinha lido um livro até então de autodesenvolvimento. Você achava que isso era balela? Eu Como nem você achava, eu nem achava, porque eu não tinha conhecimento disso, simplesmente passava do lado. E aí eu ouvi falar, apesar, eu estava dentro do trem, em Londres, eu morava em Londres nessa época, isso foi em 2012. Eu estava dentro de um trem e eu vi lá o placar, cara, o post lá do evento. Tipo, deixa eu tentar lembrar do título agora, mas era uma coisa assim, puxando para mudança de vida e falando de prosperidade, exatamente, como ter uma vida próspera, basicamente era isso. Aí eu tirei uma foto, cheguei em casa e fui pesquisar quem era o Tony Robbins. Aí vi o que que era PNL. Eu nem sabia, né, o que que era, eu nem conseguia falar a sigla direitinho, eu confundia tudo, NPL, era assim uma bagunça quando eu queria falar para alguém. E aí eu fui, me inscrevi, foram 3 dias direto, 3 3 dias, 3 foi uma dias. imersão profunda então? Foi uma menção, não foi só com ele, ele ministrou o sábado inteiro, e depois teve vários outros palestrantes falando sobre várias coisas.
Um dos palestrantes era o Donald Trump. Nossa, cara, que top. Um dos palestrantes na época foi o Donald Trump. E ali surgiu. Só que quando eu saí daquele curso, daquele fim de semana, eu saí com uma mente, tava fervilhando assim. Eu falei, meu Deus, eu preciso saber mais sobre isso. Aí comecei, me inscrevi para alguns cursos de fim de semana, até ter acesso a um curso de coach. Primeiro eu fiz coach, e no curso do coach, o professor falava, um dos professores falava, para você ser um bom coach, você tem que fazer PNL. E você fez o coach em Londres? Fiz toda a minha formação foi em Ok, Londres, ok. né? Fiz PNL em Londres e fiz coach em Londres, fiz master coach em Londres. E aí foi aonde surgiu. A partir daí comecei a ler livros, né? Comecei a comprar todos os livros de autoajuda. Eu não, apesar, eu detesto esse nome, autoajuda. Até em inglês eles não chamam isso, eles chamam de self-development, que é autodesenvolvimento, né? Então eu detesto esse nome autoajuda. É um livro de desenvolvimento pessoal, são livros de desenvolvimento pessoal. E a partir dali foi a explosão. Eu comecei a buscar e, tipo, se eu pegar o Júnior de 2012 para trás e comparar com o Júnior hoje, todas as minhas crenças e tudo aquilo que eu acreditava mudou completamente. Então, o seu ponto de inflexão mesmo foi pós-evento, que você parou, olhou a sua vida num feedback projetivo e falou: tem que mudar, é isso, eu tenho que buscar conhecimento. Você queria buscar o conhecimento só para você? Ou você já tinha uma mentalidade de agregar na vida das pessoas? O que era isso na época? Na época, nem imaginava que eu fosse querer passar isso para outras pessoas. Nossa, show de bola. Eu era empresário na época, eu tinha um pequeno negócio e eu queria crescer, eu queria me tornar um cara melhor. Por quê? Porque eu via, e essa é a grande pergunta da PNL, o que eu via é que fazendo a mesma coisa que eu fazia, algumas pessoas eram 1000 anos-luz na minha frente. E eu ficava questionando, mas como que esse cara teve esse tipo de ideia e eu não tenho? Por que que ele age assim e eu não consigo agir assim? Por que que ele é dessa maneira? E quando eu falo dessa maneira, eu estou falando de uma excelência que eu estava anos-luz de distância daquilo. E lá na PNL eu fui exposto a isso, essa pergunta. Qual que é a diferença que faz a diferença? Por que que algumas pessoas são tão brilhantes e outras são medianas? E você, quando você fala de pessoas medianas, você entendeu, você chamou essa responsabilidade para você de dizer que a maioria se foge disso, né? O tal do autossabotador. Nesse momento, eu sou uma pessoa medíocre. Você conseguia trazer essa Não, responsabilidade para dentro de eu me você? vi como um completo medíocre, cara. Espetáculo. Na hora que eu comecei a ver aquele povo com um tipo de mentalidade de resultado, isso aqui que é o mais bonito, o resultado dessas pessoas é tão maior, é tão forte, que eu falei assim, cara, eu sou um medíocre. Eu sou medíocre, eu não sei nada nessa vida, tô longe disso aí. Eu também concordo com isso, Júnior, que o primeiro passo para a mudança é realmente a pessoa reconhecer, né? Que tem pessoas que estão no reino da mediocridade, mas infelizmente elas não reconhecem, né? Elas acham que realmente está no efeito manada ali, tá bom, e que ela já está fazendo muito. Então, olhando a sua trajetória, olhando aquele ponto de inflexão lá atrás, o Júnior de hoje, mediante toda a sua experiência acumulada, hoje, como que você define a PNL e de que maneira você acha que a PNL consegue ajudar as pessoas com as suas ferramentas? Cara, como que eu definiria a PNL? Para mim, eu defino assim, olha, o nosso cérebro é uma caixa de segredos e você tem que estar atento a ele. Porque a PNL é exatamente isso, né? O estudo da mente, de como que o nosso cérebro funciona. Se eu, só que infelizmente nós não aprendemos isso. As pessoas não aprendem isso, que o nosso cérebro ele é programável e reprogramável. Então, enquanto eu não aprendo isso, que eu falo assim, cara, o que eu acredito hoje, eu não preciso acreditar nisso. Como assim? Não entendi essa parte. É tipo, por exemplo, eu me via como um medíocre, Certo. mas eu não preciso ser medíocre pro resto da vida. Ok. Eu via que eu não tinha as capacidades que aqueles caras tinham, que aquelas pessoas tinham, eu não tinha nem condições de dialogar com eles. Ou seja, era uma outra frequência, claramente, né? Exato. Só que no curso da PNL, eu fui aprender isso. E eu não preciso ser esse medíocre pro resto da minha vida. Então, hoje eu falo, quando pessoas vêm com crenças limitantes, eu não nasci para ser feliz. Ou eu não nasci para ser amado ou amada. Eu não nasci para ser próspero, eu nasci para ser pobre. Ah, isso não é pra mim, isso Isso é não é só, para mim, só eu nunca vou acontece ter no. sucesso. O que é que eu digo para essa pessoa? Eu falo, o seu cérebro é reprogramável.
Você pode reprogramar o seu cérebro, inclusive aquilo que você acredita. Olha, só para você ter uma ideia, que louco. Eu fui vegetariano durante 15 anos. Vegetariano, 15 anos. 15 anos. E há exatamente 1 mês e meio atrás, eu passei de vegetariano para carnívoro. Nossa, conta aí como é que foi isso aí melhor. Então, olha que isso aqui é a beleza do nosso cérebro. Quando eu me tornei vegetariano, eu comecei a estudar tudo sobre vegetarianismo. Desde da questão do sofrimento dos animais às saúdes, que eles dizem que é muito melhor para a saúde. Só que, durante esses 15 anos, eu sofri com muitos problemas de estômago, muita dor, muito estufamento, muitos problemas mesmo. E então, esse ano eu decidi fazer exames, porque eu falei, não é normal, cara, minha alimentação, eu não como nada industrializado, eu não como porcaria nenhuma, eu não como açúcar já há anos. E eu falo, como que eu tô aqui com essa barriga inchada, sofrendo de dores, flatulência e tal? Comecei a pesquisar sobre outras coisas. Eu comecei a pesquisar, apareceu para mim no YouTube falando sobre jejum intermitente, eu já tinha uma noção boa, mas aí vi uma nova visão de uma outra doutora, e essa doutora também fala da dieta carnívora. E quando ela foi falando da dieta carnívora, os sintomas que ela tinha quando também era vegetariana, eu falei, é tudo isso que eu sinto. Entendi. Aí comecei a pesquisar. E eu sou daquele cara assim, se você me falar hoje que, sei lá, qualquer coisa, que cabelo preto tem um problema de alguma coisa, eu vou lá e vou estudar tudo sobre esse assunto, cara. Vou ver quem é a favor do que você está falando e quem é contra. Eu começo a estudar, ver estudos, ver opiniões de médicos, nutricionistas e tudo. É assim que eu faço na minha vida. E quando eu comecei a ver que a dieta carnívora talvez fosse a solução para mim, eu falei, vou experimentar isso. E mudou todo. Você fez uma reprogramação mental? Eu Ou tive na que verdade fazer. é um teste que você estava Não, fazendo? eu tive que fazer uma reprogramação mental, porque na minha mente o vegetarianismo estava ali implantado. Entendi. E eu não acreditava que comer carne faz bem para a saúde. Porque os estudos que os vegetarianismo mostram é que quem come carne é mais propenso a ter câncer no intestino. Entendi, entendi. Então, eu tive que fazer uma reprogramação mental, deletar aquelas informações que eu tinha para instalar novas instalações, Entendi. novos programas. E aí mudou tudo. Agora, o engraçado é assim, eu ainda estou no 1 mês e meio. O resultado que eu tive em 1 mês e meio, eu não tive em anos na dieta vegetarianismo. Ou seja, já validou, tá validado, né? Eu quero ver o resultado, porque o que eles mostram, por exemplo, eu tenho uma barriga aqui que eu já fiz de tudo. Todas as dietas que você disser que eu deveria fazer, eu já fiz. Para tentar acabar com a barriga. E nada deu certo. Já faz 1 mês e meio que eu estou na dieta carnívora e minha barriga já diminuiu metade. Já fez a cetogênica também? Já fiz a cetogênica. Também não funcionou. Não funcionava por quê? Porque eu continuava comendo alimentos que me faziam mal e eu não sabia disso. Entendi. Eu achava, não, isso aqui é verdura. Então o Júnior acha que é possível reprogramar a mente em qualquer área da vida, certo? Uma pergunta que eu tenho pra você. Do Júnior do reino da mediocridade lá atrás, daquele Júnior, em que ponto que você virou escritor? Daquele ponto que estava lá, qual foi a sua jornada e quanto tempo demorou para você se tornar um escritor? Eu tinha uma ideia de um livro na cabeça, né? Eu sempre, acho que quase todo mundo tem esse sonho, né, de escrever um livro e tal. E eu tinha essa ideia e comecei a formatar. Então, de vez em quando eu ficava, sabe quando você está assim meio ocioso, não tem nada para fazer e você senta ali? Eu ficava escrevendo na minha cabeça o meu livro. Entendi. Eu ficava ali falando sobre assuntos, mas nunca peguei o computador e comecei a escrever. Mas esse Júnior era do reino da mediocridade ou já era o Júnior Não, pós-PNL? pós-PNL, Ok, ok, muito ok. tempo depois. Ok, ok, ok. E aí, olha a sacada, cara. Uma vez eu vi um cara falando o seguinte: você sabia que se você faz vídeos pro YouTube, se você cria conteúdo, você já tem um livro escrito? Isso é uma chave, hein? É uma chave real. Exato. Aí, o que eu fiz? Inclusive, tem pessoas hoje que vivem disso. Ela fala assim, Jorge, você quer um livro? Aí você fala, não tem tempo para isso. Ela, não, mas eu estou vendo aqui, você tem centenas de vídeos gravados. Eu transfiro isso para um livro para você, você não precisa fazer nada. Verdade. Aí, na hora que eu vi isso, eu falei, cara, eu tenho um livro gravado, eu tenho conteúdo aqui no YouTube que dá uns 2, 3 livros. O que eu fiz? Eu comecei a pegar vídeo por vídeo,
pegar o conteúdo dele Entendi. e pôr no papel. Foi a primeira etapa do livro, né? Eu comecei a montar o esqueleto do livro com o conteúdo que eu tinha no YouTube. Depois eu falei, não, mas eu não quero simplesmente escrever um livro qualquer. Eu quero que a pessoa que leia esse livro, ela seja impactada e comece a criar bons hábitos. Então eu peguei todas as ferramentas que eu já tinha usado quando eu fiz o primeiro curso, peguei todas as ferramentas que eu já usava com outras pessoas, com clientes meus de coaching, e comecei a implantar ali dentro do livro. Então, cada capítulo, por exemplo, eu falo uma mensagem e no final eu faço uma devocional com a pessoa. Ela vai ter Entendi. ali tarefas para fazer, para poder. Bom, deixa eu agora vou jogar a bola para você. E você, como é que foi o seu contato com a PNL, com a neurovendas? Como é que foi que surgiu isso na sua vida? Então, foi quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos. Eu sempre trabalhei com o mundo das vendas, né? Desde vendendo sorvete lá com 11 anos. E eu percebi uma coisa muito simples, Júnior. Por que é que os vendedores, principalmente às vezes na minha época crianças, ganhavam às vezes mais do que um adulto, um CLT? Eu pensava, isso não é normal. Na minha cabeça, eu achava que o adulto tinha que ganhar mais do que um adolescente, uma criança. E eu comecei a detectar o padrão das vendas muito cedo, onde adolescentes ganhavam mais do que pessoas que trabalhavam ali 8 horas seguidas. E ali então eu tive o contato de realmente falar: eu quero ser um vendedor pro resto da minha vida. E ao longo da minha jornada, eu fui me aprofundando na neurociência. Até fiz o coach, o Master Coach no IBC, né, Instituto Brasileiro de Coach. Fiz o Master em PNL com o Paulo Vieira. E daí, então, quando eu tive o contato com a PNL, minha mente também foi igual a sua, fiz bum. Por quê? Mesmo que eu tinha um conhecimento superficial, eu também estava no reino da mediocridade. Eu achava que eu sabia alguma coisa de vendas. E quando eu comecei a mergulhar no coaching, na PNL, e existem muitas ferramentas da PNL que é canalizada para a venda, eu comecei a testar. Eu comecei a testar e validar. Eu já passei por 23 empresas de venda direta. É assustador, mas é assim. Desde Herbalife, Monavi, Mary Kay, Amway, Organo Gold, Yup, Up, Bebom. Passei por My Travel Cash Club, Kirby, Bimbi, Rainbow e Nippon Flex, que foi um app na minha carreira. Então eu detectei que eu comecei a formatar um padrão de vendas embasado na neurociência. E eu vi que funcionava. E o que eu fiz mediante a isso? Eu falei, eu preciso me formar nisso. Eu preciso entender realmente, profundamente, como funciona o cérebro humano. Como que é a neuroestrutura cerebral e de que maneira interligam as sinapses no processo decisório das pessoas. Foi desde então que eu me formei em neuroeconomia, que é a ciência que estuda o processo decisório das pessoas, e me formei em neuromarketing. Então, tudo que é neuro, eu comecei a buscar. Tudo que é neuro. Porque existe um padrão mental. E é por isso que eu comecei a formatar uma receita de bolo, de testar e validar. É tentativa e erro, né? Tentativa e erro, tentativa e erro. E fui achando um mecanismo que dava certo para tudo. Tanto para você vender paçoquinha no farol, como para você vender panela, como para você vender seu curso, como para você vender colchão, como para você vender Kirby, Rainbow, Kirby e entre outros. Era um padrão que funcionava para todos. E eu falei, bingo, encontrei uma receita de bolo que dá certo com qualquer tipo de venda, não importa o seu nicho. E desde então, eu fui me aprofundando e criei essa metodologia. Na verdade, não foi eu que criei, que ninguém. Eu tenho a concepção que ninguém cria nada, né? Hoje está praticamente tudo criado. Takeo Fukuda, primeiro-ministro do Japão, em 1976, ele já dizia: não inventa nada, é preciso copiar para criar. Criar para competir, competir para vencer. Primeiro você cria, modelado em alguém. Depois você recria e depois você cocria. Foi exatamente o que eu fiz. Eu, em cima do que já estava pronto, desde Armas da Persuasão, do Dr. Robert Cialdini, entre outros, comecei a estudar métodos desde Napoleão Hill, que comecei a construir tijolos que foi estudado pelos antigos e que realmente performaram e deu certo. E foi criando uma metodologia própria minha. Existem alguns De- neurovendedores, né? Desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta, senão eu esqueço dela. Então tá, para um vendedor, para uma pessoa que trabalha na área de vendas, apesar que todos nós temos que nos vender de alguma maneira, né? Mas vamos Exatamente. lá, uma pessoa que está nos ouvindo agora, que trabalha nessa área de vendas, uma dica simples que você poderia dar para ela nessa área de neurovendas. Porque às vezes a pessoa fala, neurovendas, o que é isso?
Ok. Me fala uma vida, uma dica aplicável, assim, Uma dica rápida, rápida. simples, que eu trago da PNL, mas que encaixa 100% dentro da neurovendas. Você concorda comigo, Júnior, que as pessoas não estão interessadas no seu produto, no seu serviço ou na sua ideia. Elas estão preocupadas com a transformação que o seu produto leva, certo? Exato. E você concorda comigo que é muito mais fácil e muito mais assertivo nós vendermos desde que nós conectamos com o nosso cliente? Que foi justamente o que nós falamos na nossa imersão. E essa ferramenta, Júnior, eu trago ela como principal. Se você falar para mim, Jorge, deixa uma dica, é essa. É a pessoa aprender a criar rapport, criar essa conexão, criar Uhum. essa sincronicidade. Eu acho que quando você cria essa conexão, Júnior, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. E aí nós falamos de várias ferramentas, né? Que o rapport tem vários subtítulos dentro dele. Então, respondendo a sua pergunta, o Isso, rapport, isso é verdade, porque, por exemplo, imagina que eu queira comprar um telefone novo. certo? Aí você vai em várias lojas e olha vários modelos de telefone e tudo mais. E de repente você entra numa loja em que o vendedor tem essa técnica de criar rapport, de criar uma conexão ali. Mas eu não vou comprar hoje porque hoje eu não tenho dinheiro. Estou só pesquisando. Ok. No dia que o dinheiro cai na minha conta, eu falo, vou comprar o telefone, eu vou naquele cara. Eu não vou, eu esqueço todas as outras lojas e vou direto naquele cara. Para você ver a importância que tem um rapport. Quando o vendedor te trata bem, independentemente se você comprou ou não, ele desperta, Júnior. Ele cria uma trilha neural do gatilho da reciprocidade. Tipo, aquele cara me tratou bem, eu quando for comprar, eu vou comprar com aquela pessoa. É sobre isso a neurovendas, que os vendedores comum não entendem. Eles acham que porque você não comprou hoje, aqueles cara mal educado que fala, você entra e fala, só tô olhando. Ele já nem fica perto de você, ele não fala mais nada, porque É. ele deduz que você não vai comprar nada Ele não ali. quer perder o tempo Não dele. quer perder o É. tempo, onde é o contrário. Aquele tempo ele é precioso para gerar essa conexão. E quando se cria, Júnior, essa sincronia límbica, ela é poderosíssima. Hoje, o maior vendedor do mundo, se você pesquisar no Guinness Book, o maior de todos, chama Joe Gerard. Ele é um americano que ele vendia carros. Ele vendia 18 carros por dia. Já viu a potência que tem isso, Júnior? Um cara vender 18 carros por dia? Tem que ser muito bom, né? Tem que ser muito bom, porque ele entendeu o jogo, Júnior, do rapport. Ele criava um rapport com o seu cliente e ele pesquisava a vida toda do seu cliente. Quando nascia o filho da pessoa, ele mandava um cartão postal, ele mandava um parabéns nos aniversários de casamento. Então ele entendeu que o jogo do rapport, ele consegue fidelizar clientes por décadas. Ou seja, eu vou mais além. Se souber fidelizar, fideliza por uma vida inteira, Júnior. E isso é o poder que tem um rapport. E falando um pouco aqui de rapport, Júnior, nós estamos chegando num mais um fim de ano, né? Nós temos aqui poucos meses para acabar o ano e a importância do rapport nesse fim de ano com nós próprios, porque às vezes nós criamos rapport com os outros e não criamos o rapport pessoal. O que eu quero dizer com isso? Quando você cria um rapport genuíno com você próprio, de comprometimento, de meta, comprometimento de realmente eu vou falar e vou cumprir, como você falou aqui da academia, que você tem que ter uma disciplina. Eu tenho uma pergunta para te fazer nesse sentido. Júnior, por que é que a maioria das pessoas, ou 90%, até vou mais além, tá, Júnior? 95% das pessoas que chega nesse fim de ano. Por que as pessoas criam tantas metas nesse final de ano? Ah, eu vou parar de fumar, eu vou emagrecer 20 quilos, ah, eu vou escrever um livro, ah, eu vou virar palestrante. Por que essas coisas na prática, Júnior, quando chega menos da metade do ano, já caiu por terra? Que padrão você identifica nesse tipo de meta e nesse tipo de pessoas? Isso é como você disse, infelizmente é a maioria das pessoas, né? Nós tomamos uma decisão de fazer algo por duas razões. Ou alguma coisa que a gente quer muito, por exemplo, eu quero ganhar mais dinheiro. Ou por uma razão de dor, né? Que eu estou sofrendo alguma dor. Eu estou acima do peso, não estou satisfeito com o meu peso, quero perder peso. Então chega no final, eu procrastinei o ano inteiro, não fiz o ano inteiro, Certo. e de repente chega no final do ano, eu tenho que dar uma justificativa para mim mesmo. Aquele dia 31, né, Júnior? Tipo, eu tenho que A falar, cara, virada. eu tô fazendo nada, não fiz nada de novo, tô procrastinando, não consigo mudar de vida, não consigo mudar essa situação na minha vida. Aí chega o fim de ano, vem aquela esperança, não, ano que vem vai ser diferente. Aqui vai ter vários caminhos, né, que a gente pode falar, por que que isso não vai acontecer, porque infelizmente a maioria das pessoas só escrevem
Depois tem uma outra parte que vai fazer janeiro e fevereiro, talvez, mas em março já abandonou. A maioria, em março, É, já acabou. eu vi um estudo, Júnior, que a taxa de mortalidade dos sonhos de final de ano acaba em março. Por Normalmente quê, é. meu irmão? O cara chega em janeiro, ele se matricula na academia, Certo? vai algumas vezes na academia, em janeiro. Fevereiro, ele vai menos, mas fala assim: não, eu me comprometi, falei para todo mundo que eu vou mudar. Em março, ele vai 2 dias e acabou. Vai lá e tranca a matrícula. Ou tem uns que nem tranca, fica pagando um ano inteiro com a esperança de ir. Que é pior, né? Com a esperança de ir. Vamos lá, existe alguns fatores que implicam aqui. A primeira deles é a falta de disciplina, que eu acho que o adulto, ele tem que entender que ele não faz o que ele quer fazer, ele faz o que ele tem que fazer. Então, quando você chega nesse nível de disciplina, em que você diz para você mesmo e você age assim, eu faço o que eu tenho que fazer, eu não faço o que eu quero fazer. Quando você chega nesse nível, você passou para o nível acima. Então, vamos lá, voltar naquela coisa da mediocridade, né? Quando você fala assim, cara, a partir de agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e fazer mesmo, não é só falar, não. Tô falando mesmo agir. Aí você passou para o nível acima. Você saiu da mediocridade ali e passou para os medianos. Ok, ok. Né? São sinônimos, né? Mas vamos dizer assim, agora você não é tão medíocre, agora você é um mediano. Você já está fazendo. Então a primeira coisa é você trabalhar a disciplina. Quando eu começo a trabalhar a disciplina, e entendo isso, interiorizo isso, olha, a partir de agora eu faço o que tem que fazer, isso é maravilha. Ou seja, a disciplina você colocaria ela em primeiro ali, Júnior? De tudo, sim. Ok, Sem disciplina, você não faz nada. ok. Aí é aquilo que a gente fala muito, sem disciplina não adianta motivação. Certo. Porque, eu estou motivado, mas não tem disciplina, então eu não faço. Então, a disciplina entra em primeiro lugar. Partir a disciplina, conseguir ter autocontrole, conseguir tomar essa decisão de vou fazer, não importa como. Primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, para te ajudar, vem algumas ferramentas da PNL. Uma delas é a visualização, cara. Poderosa, né? A visualização, as pessoas desconhecem essa ferramenta. Quanto mais eu visualizo o meu objetivo, mais chance eu tenho de conquistá-lo. Forte, hein? Napoleão Hill, ele dizia o seguinte: aquilo que o homem pode ver com sua mente, ele pode tocar com suas mãos. Nossa, forte. Então, ou seja, primeiro eu visualizo. Por que eu falei com você que o que me move para ir para a academia é o corpo que eu quero ter? Porque eu visualizo um corpo que eu quero ter. E eu visualizo esse corpo o tempo todo, inclusive com imagens de outras pessoas que já têm esse corpo. Então eu sigo algumas pessoas que têm o corpo que eu quero ter. Ok. E aquilo renova a minha força de vontade, renova o meu desejo de alcançar aquilo. Então eu visualizo. Nós temos que visualizar. Olha, foi feito um estudo na Alemanha, um experimento na Alemanha, que eles colocaram aqueles aparelhos, né, de leitura cerebral em algumas pessoas, e essas pessoas foram andar de bicicleta. Então eles mapearam ali quais partes do cérebro eram acionadas enquanto ela andava de bicicleta. Depois eles colocaram essas pessoas sentadas num sofá com os aparelhos e mandaram essas pessoas imaginar que estavam andando de bicicleta. E as mesmas áreas do cérebro foram acionadas só de imaginar andando de bicicleta. Então a visualização, ela é poderosa. Quando você começa a visualizar o que você deseja, o seu sonho, até no coach a gente faz esse exercício, né? Quanto mais claro você visualizar sua meta, mais chances você tem de alcançá-la. Por quê? Porque a partir do momento que você está visualizando a sua meta, você delega ao seu cérebro a tarefa de buscar os meios. Ou seja, você acredita, então, que a partir do momento que nós delegamos isso, ele automaticamente ele vai buscar recurso. É isso, Júnior? Exatamente. O cérebro vai buscar os recursos que a gente precisa. Então, quando você fala assim, por que o cara fez o plano de perder peso e não perde? Porque ele simplesmente colocou no papel que ele quer perder peso. Agora, pega essa pessoa e coloca ela para 10 minutos, dura todos os dias, visualizar o corpo que ela quer ter. Na hora que ela for pegar aquele copo duplo de Coca-Cola, ele não tem coragem. Por quê? Porque ele não está batendo, não é congruente com a imagem que ele vê na cabeça dele. Entendi. Ele vê um corpo todo definido, bonito e tal. E ele sabe que a Coca-Cola não vai permitir isso acontecer. Então vamos lá. O Júnior
Se colocar numa ordem, Júnior, a primeira coisa é a disciplina, depois a outra ferramenta importantíssima é o poder da visualização, e eu concordo. Deixa mais uma para nós aí, mais uma para encerrar uma trilogia de ferramentas aí para as pessoas que estão querendo perder o peso, que estão querendo parar de fumar, que estão querendo alcançar um próximo nível nesse fim de ano. Larga mais uma ferramenta para nós aí. Vou largar uma frase, cara, de um vídeo motivacional que eu vi. Não lembro, não, é um vídeo em inglês que o cara fala assim: se você for tentar alguma coisa, vá até o final. Se não for assim, nem vale a pena começar. Nossa, essa é forte, hein? Você lembra de quem que é essa frase, não? Não lembro, porque isso foi num vídeo motivacional com vários cortes de várias pessoas juntas. Mas eu vou repetir então: se você for tentar alguma coisa na sua vida, você vai até o final. Se não for assim, nem vale a pena começar. Nossa, essa é forte, hein? Fala Então, lá, fala para eles aqui, é, para eles poderem entender que essa é exato. braba. Então vamos lá. Se você for tentar alguma coisa na sua vida, vá até o final. Se não for assim, não vale a pena nem começar. Resumindo isso aqui, eu vou resumir isso em uma palavra: persistência. É um outro gatilho interno que eu tenho que acionar. Eu tenho que decidir. Então, se eu falei no final do ano que eu vou perder peso, eu tenho que tomar essa decisão que eu vou ser persistente até conseguir alcançar o meu resultado. Então, Entendi. olha só, eu visualizei o corpo que eu quero ter, eu acionei a disciplina Ok. e agora eu falo para mim mesmo todos os dias: eu não paro até eu alcançar isso. Nossa, é forte. Não vou jogar a toalha. Então, passei um mês, não perdi nenhuma grama. Ao invés de falar desistir, você vai falar assim: o que que eu estou fazendo de errado? Ou o que que eu não fiz? Ah, eu estou tentando por mim mesmo, então vou procurar uma nutricionista. Muda as estratégias, mas não joga a toalha. Entendi. Ô, Júnior, você acha que hoje em dia tá na moda a dopamina barata, né? Aquela dopamina que não te leva para lugar nenhum. Você acha que a dopamina barata tá interferindo muito nisso? Um exemplo. Você falou da academia, de visualizar um corpo ali que realmente você quer conquistar. Isso quando nós sabemos que quando nós vamos fazer um exercício físico, ele libera uma descarga de adrenalina e dopamina, né? Que é um neurotransmissor do prazer. É, que é aquela dopamina que vale a pena, né? Aquela dopamina que realmente vai te levar para algum lugar. Mas estudos mostram que eu sentado no sofá, comendo pipoca, assistindo Netflix, eu também libero níveis bem parecidos de dopamina dentro do meu cérebro. Então, como que eu driblo isso? Sendo que é mais confortável para mim estar no sofá do que para academia. Essa dopamina barata de ficar passando os vídeos rápido, esse imediatismo das pessoas que. Tudo bem, nós sabemos que para construir um corpo, Júnior, que você almeja, não é da noite pro dia, né? Isso é um processo, né? Você tem que machucar suas fibras musculares para ir crescendo. E assim é como tudo na vida, tudo tem um processo. Por que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço? Por que elas estão preferindo dopamina barata, mesmo sabendo que aquilo está prejudicando elas? Eu não gosto, não, tá? Eu falo isso, mas eu ia dizer assim: eu gosto de dizer, mas na verdade, eu não gosto de dizer isso, não. É. Mas nós estamos vivendo uma época, cara, em que as pessoas trocaram os valores, as pessoas trocaram as crenças. Então, na nossa época de infância, né, nós somos praticamente da mesma idade, eu sou mais Eu velho que sou novo, você, velho. Pera né? aí. Perto de mim você é novo, é. Não, 4 anos só mais velho. Mas o mundo está trocando os valores. Então, antigamente você ia para um médico, se você tivesse gordo, o médico falava: "Ó, você tem que tomar cuidado. O excesso de peso pode te dar diabetes tipo 2, pressão alta, problemas cardíacos, inflamação em várias partes do seu corpo. Então, vamos trabalhar para perder esse peso." Hoje, o que que o médico fala para você? Ele faz os seus exames. Se o seu colesterol está bom, se o seu triglicérides está bom, tá bom. Negócio de gordura, isso tem nada a ver. Não, o importante é estar saudável. Só que ele esquece do tanto dos outros males que a gordura, o excesso de gordura, de estar acima do peso, pode fazer. Então, as pessoas não estão com mais. Você quer ver outra coisa? Riqueza, né? Ganhar dinheiro, ter uma vida próspera, uma vida abundante. Eu cresci, cara, com todo mundo querendo ir para os Estados Unidos ganhar dinheiro, construir boas casas, ter bons carros. Então, hoje, as pessoas estão, não, isso aí é bobeira, cara, ficar querendo ficar rico, ter sucesso. Para que isso? Não precisa disso. Então, as pessoas, o que que a sociedade está desenhando hoje? A nova sociedade é uma sociedade que vai priorizar a preguiça e, tipo, você não precisa de ter esse carro. É melhor você ficar sentado no sofá do que ter que trabalhar com força para ter uma vida melhor. Então,
nós estamos sendo educados hoje para se contentar com a vida medíocre. Isso são bombardeados o tempo todo, né? É o tempo todo. Hoje nós podemos ser até punidos, né? Alguém que estava ouvindo isso aqui agora pode entrar lá e denunciar a gente como conteúdo impróprio ou preconceituoso. Porque nós estamos falando de pessoas gordas, ou pessoas pobres, ou pessoas que, né, acomodadas, medíocres. Tem gente que não gosta do nome medíocre. E eu, quando eu falo de medíocre, não estou chamando ninguém de medíocre, estou falando que eu era um medíocre. Entendi. E as pessoas confundem também um pouco. A etimologia da palavra medíocre vem de mediano, Mediano, né? Só que exatamente. como virou um nome que as pessoas, você é um medíocre, as pessoas levam a mal, mas nem sabem o que significa a Exato. palavra. Então hoje eu acredito assim que só que isso tem um grande problema. Então, o sistema, né, a Matrix está criando um tanto de gente fraca. Então, nós vamos criar gente fraca porque são mais fáceis de ser manipulados. Só que tem um porém, existem gente passando por fora disso e buscando crescimento. Aí o que acontece? Essas pessoas fracas vão ser escravas das pessoas que estão buscando crescimento. Então, você que está aí ouvindo isso e achando que ser gordo é normal, que está acima do peso está tudo bem, que ser pobre é normal, cara, você vai ser um escravo pro resto da sua vida de gente que está buscando crescimento. Esse é o grande problema. Enquanto eu quero viver essa vidinha, como você disse, com a dopamina barata, né, de ficar no sofá vendo Netflix ou então navegando na internet, o outro ali está fazendo curso, especialização, participando de workshop, participando de palestras, fazendo MBAs e não sei o quê. Por quê? Porque ele vai te dominar. Você vai ser o escravo dele. Aí você fala assim, não, mas eu estou aqui, eu não preciso fazer nada que ele faça. Mas enquanto ele está lá no Caraíbe, você está trabalhando para ele lá no escritório dele. E depois vão dizer que foi sorte ainda, né, E Júnior? não, e pior ainda, o que você ganha, o que ele te paga num mês, ele gasta num jantar, Essa aqui é a chave. entendeu? Aí o cara fica aqui, como ele tá preguiçoso, não quer fazer nada, não quer pagar o preço, isso aí é tudo conversa fiada. São pessoas preconceituosas. Agora tem até um estilo de roupa, que acho que é o Walkins, não sei o nome do estilo de roupa, que é para protestar contra as pessoas ricas. Não, tá brincando. Existe isso Sim, agora? sim, sim. Usam os cabelos com os cortes meio esquisito, cabelo verde, cabelo azul, umas calças muito largonas. É um estilo próprio para contestar a riqueza do mundo. Só que tem um porém, esses meninos, né, essas pessoas, a maioria delas são filhos de gente classe média. Porque pobre não tem tempo para isso não, cara. Pobre tem que sobreviver. Também é Isso aí é verdade. filho de classe média ou de rico. Só que vai lá tomar o iPhone dele, para ver se ele deixa. Ele está reclamando da riqueza do mundo, mas tenta tomar o iPhone dele para ver se ele deixa. De jeito nenhum. A PlayStation ou qualquer coisa. É uma hipocrisia tão grande hoje da sociedade, porque a sociedade está desenhando isso. Por quê? Porque é uma forma de dividir as pessoas. Então eu começo a criar determinado tipo de mentalidade, porque amanhã isso vai dar motim, e quem domina o mundo adora isso. Por quê? Porque isso gera votos. Fala 3 características para mim de uma pessoa autogovernante, que realmente. O que uma pessoa que realmente alcança? Você fala muito, né? Você costuma dizer muito que se alguém fez no mundo, eu também posso, né? Você fala muito essa frase. Não posso. E o que diferencia essas pessoas? Me dá 3 características de uma pessoa de alta performance, Júnior. 3 características de alta performance. A primeira delas é a disciplina. Ok. Né? Sem sombra de dúvida, toda pessoa de alta performance é disciplinada. Então, essa pessoa não tem problema em levantar cedo para ir para uma academia, porque esse papo que a maioria das pessoas diz, eu não tenho tempo. Não, todo mundo tem o mesmo tempo, é 24 horas por dia. Pessoa de alta performance, ela vai fazer o tempo. Cara, Ok. só para você ter uma ideia, o meu filho, que vive em Londres, ele às vezes trabalha até 2 da manhã no trabalho dele. E ele sai dali e vai para academia, cara. Ele teve que procurar uma academia 24 horas e ele tem um corpaço mesmo, Ou lindo. seja, não há desculpa aqui. Não tem desculpa, cara. Se ele sai do trabalho, tem dia que ele sai 6 da manhã e vai para academia, cara. Isso é uma disciplina, hein? Chama-se disciplina, cara. Não tem desculpa. Então vamos lá. A primeira disciplina indispensável. A primeira disciplina. A segunda é visão de onde você quer chegar. Clara, né, Júnior? Bem clara e específica, Quanto né? mais claro, cara. A pessoa que diz assim, eu quero ganhar muito dinheiro, não vai ganhar nada. A pessoa tem que ter claro, cara, qual que é o padrão de vida que eu quero ter? Que tipo de roupa que eu quero usar? Quais as viagens que eu quero ter? Para isso, eu preciso de ganhar tanto por mês. E aí ele corre atrás para ganhar aquilo. Né? Ou seja, quanto mais específico for. Exato. Em relação ao meu corpo, qual corpo que eu quero ter? Eu quero perder 2 quilos. Não, você tem que falar qual corpo você quer ter, cara. Você quer ter um corpo magrinho, definido, musculoso?
E a terceira aqui para nós, que não pode faltar numa pessoa de alta performance? Cara, a terceira, para mim, é crescimento constante. A partir do momento que eu entrei nessa linha de crescimento constante, tudo mudou na minha vida. Ou seja, ser melhor hoje do que eu fui ontem. Nem que Eu, for 1%. eu tenho que melhorar todos os dias, cara. Todo dia eu tenho que melhorar um pouquinho. Nem que for 1%, cara. microscópico, né? Não interessa, cara. Todo dia eu tenho que melhorar um pouquinho. E aí existem ferramentas para você melhorar um pouquinho. Não tem jeito de você melhorar dentro da sua caixa. Então você tem um modelo interno de mundo. Como é que você vai melhorar se o seu modelo de interno de mundo já está aí pré-definido na sua mente? Buscando conhecimento. Então, você só melhora se você for exposto a outros modelos internos. Então, eu preciso de me expor. E como que eu faço isso? Leitura, workshops, podcasts, seminários, cursos. Porque na hora que eu ouço algo que eu falo assim, uau, o que é isso? Eu quero isso também. Eu descobri algo novo, mas antigamente eu não tinha como pensar nisso. Por quê? Porque isso estava fora da minha caixa. Então eu preciso crescer todos os dias, eu preciso melhorar o meu condicionamento físico todos os dias, eu preciso melhorar a minha saúde todos os dias, preciso melhorar o meu nível intelectual. E essa aqui é a grande diferença também. Por quê? Porque as pessoas medianas, vamos voltar lá para a base da pirâmide. As pessoas medianas, se você, às vezes eu fico 2, 3 anos sem ir ao Brasil. E por causa disso, às vezes eu não vejo pessoas, né? Não é todo mundo que eu vejo quando eu vou. Então, teve pessoas que eu fiquei 10 anos sem ver. Aí eu voltei ano passado, encontrei com um amigo 10 anos atrás. Cara, o mesmo papo, o mesmo tipo de roupa, os mesmos lugares, a mesma crença ele tem quando eu saí de lá 10 anos atrás. Ou seja, ele se acomodou, a programação mental dele não mudou. Nada. Passaram uma década. Passou uma década, o cara não cresceu nada. Mas você concorda comigo que isso tem um preço e nós sabemos que o preço ele é muito alto. O Júnior, para chegar até aqui com o conhecimento que tem, e tenho certeza que deve ter investido muito dinheiro em treinamentos, em imersões, em livros, a busca do conhecimento. Você concorda comigo que essa geração nossa para trás, ela buscava realmente um nível de conhecimento acima e que está degradando esse nível, embora tenha muito mais informação hoje do que no nosso tempo. Antigamente, você tinha que ir para buscar informação, tinha que ir num livro, realmente. Enciclopédia. Né? Enciclopédia. E hoje a informação está toda aí. E me fala um pouquinho desse investimento que você fez em você próprio. Não quero saber de valores, mas qual foi a importância disso na sua vida? Eu vou resumir isso numa história para você, né? Quando eu voltei para o Brasil em 2012, né, eu estava aqui na Europa desde 2001, ou seja, foram 12 anos de Europa. Quando eu voltei, eu não comprei casa, eu não cheguei no Brasil e comprei uma casa. Então, meu irmão me questionou, cara, por que você não comprou uma casa? 12 anos na Europa, como é que você chega aqui e não compra uma casa? E a minha resposta foi o seguinte, o meu nível intelectual, profissional e cultural hoje vale mais do que qualquer casa que você possa ter comprado. Nossa. Eu hoje dou mentorias de 1 hora e ganho nessa mentoria de 1 hora que você ganha por mês. Ou seja, valeu a pena cada tijolinho colocado ali, né, Júnior? Que foi um processo, não foi? E não foi fácil. A gente gasta muito tempo, dinheiro, é muita coisa que a gente investe no crescimento pessoal. Por quê? Porque eu, por exemplo, para estar sentado, né, e quantas vezes isso aconteceu comigo, para estar sentado numa mesa com 7 diretores de uma multinacional e eu ser a pessoa que está falando, meu amigo, ou você tem muito cacife ou você é muito bonito. Não é o seu caso. Olha lá que é, hein? Mas, entendeu? Para você estar com 7 PhDs, doutorado, gente que tem avião, e as pessoas estarem ali te ouvindo 13 horas, é uma mentoria que eu dou, né, para líderes, 13 horas de mentoria. São vários dias, né? A gente divide isso, normalmente 2 horas cada sessão. E as pessoas irem ali para te ouvir, significa que você tem conteúdo. Realmente. Significa que, com toda a experiência que elas têm, elas ainda não têm o que você tem. Por isso que elas estão te pagando e caro para você ter. Ô, Júnior, pegando essa sua analogia aí. Hoje, nós sabemos que o sistema de ensino, a nível mundial, né? Não vou pegar nem só o Brasil, a nível mundial, eles ensinam disciplinas para as crianças
que elas minimamente vão usar num futuro, né? Eu tenho uma visão completamente diferente de ensino, mas eu queria saber a sua visão. Para a gente construir uma geração de valor, para a gente construir realmente uma geração de alta performance já lá desde o berço lá atrás, que disciplina você acha que deveriam ter nas escolas de hoje? A pessoa quer saber sobre vários temas específicos que não vai usar, é Bhaskara, é isso, aquilo, outro. Que disciplinas você implantaria nas escolas para que levasse essas pessoas para um futuro melhor, essa nossa nova geração? Eu penso duas coisas, cara. Primeiro é o empreendedorismo. Eu acho que empreendedorismo deveria ser ensinado com força nas escolas. Engraçado, né, Júnior? Empreendedorismo, nem num curso de gestão de empresa ensina. Por que isso, né, rapaz? Verdade. E a segunda coisa que eu acho que seria muito importante é esse autodesenvolvimento, cara. As escolas, e isso os pais também, né? Mas as escolas deveriam ter, assim, algumas disciplinas, até tem, por exemplo, a educação física, mas que levassem as crianças a se desafiarem, autodesafiarem o tempo todo para crescimento. E existe algumas escolas que têm isso, né? Já existem escolas assim. São poucas e caras, inclusive, né? Vamos dizer assim, o pobre não tem acesso a isso. Então, se você ensinasse isso, porque o problema hoje é que tá, tipo, a sociedade inverteu a coisa. Hoje eles querem proteger, não pode sofrer, não pode fazer aquilo outro, tudo é bullying, né? Tudo é bullying, tudo é problema, vai causar traumas na criança. Ao invés de desafiar essas crianças para crescer, para ser mais fortes, melhorar a autoconfiança, estão simplesmente colocando dentro de uma redoma e dizendo, olha, não E você vê que vamos hoje proteger. uma criança não sabe levar um não, Júnior. É, Eles não aceitam não, eles querem debater com você ali, onde na nossa época, né, bastava nossos pais olhar para nós já sabia o que queria dizer com aquilo. E voltando aqui na alta performance, Júnior, a excelência de uma pessoa. Esse processo de construção, nós sabemos que é uma longa jornada, mas se é possível para uns, é possível para os outros, né? E a PNL, assim como transformou sua vida, ela transformou minha vida também. E em termos de programação neurolinguística, nós sabemos que o cérebro ele é reprogramável, certo? certíssimo. Então, a minha pergunta para você é: da mesma maneira que você reprogramou a sua mente, você entendeu um ponto de inflexão lá atrás, detectou a sua própria dor. Como fazer uma pessoa que realmente é uma pergunta parece que é boba, mas não é. Como que essa pessoa realmente chega nesse ponto de inflexão? Porque muitas pessoas acham que está fazendo a coisa certa, mas sobe na balança, está acima do peso, você vai trocar uma ideia, ela não consegue, não tem um nível de conversa que realmente consiga desenvolver, elaborar uma conexão. Que a pessoa tem que fazer para esse ponto de inflexão chegar e ela realmente ter essa autocrítica e falar: eu preciso mudar? É mais a dor mesmo, ela intrinsecar isso aí e falar: eu não quero essa vida para mim? Qual é esse ponto aí? Isso acontece naturalmente com uma dor. Então, quando a pessoa tem uma dor muito forte, algum trauma que vai fazer ela mudar o jogo interno. Mas tem uma coisa e isso é muito difícil, tá? Por isso que não vai acontecer. É expor essa pessoa a uma vida diferente. Como é que você vai querer uma coisa que você não sabe que existe? Ou que você não tem noção de que isso existe? Não tem jeito. Aquele filme Matrix, ele mostra isso 100%, cara. A maioria das pessoas estão lá adormecidas, acomodadas numa vidinha e vão morrer assim. E por mais que você tente mostrá-las, não faz sentido para ela. Eu, às vezes, né, com algum aluno, com alguma pessoa assim, eu tô conversando com a pessoa e falo, mas você acha que não, ah, não, não sei. Ah, mas você acha que não seria melhor assim? Ah, não, não gosto. Ah, não sei o quê. Elas querem ficar ali o tempo todo, na vidinha delas. E qual a importância que você acha, Johnny? Nós sabemos que dá alta responsabilidade, mas nós sabemos que muitas vezes isso já vem de crenças, né? Dos nossos antepassados lá atrás. Qual que isso influencia para você? Qual a porcentagem que essas gerações que veio de padrão em padrão, em padrão em padrão, até chegar na sua geração, como que a pessoa quebra essa crença limitante que ela vinha herdando lá dos pais e dos avós? Para mim, né, eu só vejo essa possibilidade, essa pessoa começar a se expor todos os dias a algo que ela não vive.
Por quê? Porque se você não vive, você não vê, para o seu cérebro não existe. Então não vai haver mudança, nem desejo de mudança. A partir do momento que eu começo a me expor a determinada situação, a determinada vida, você quer ver uma coisa? Imagina que você vive, conhece uma pessoa que é um caixa de supermercado, está super feliz com a vida que ela tem, e se você tenta falar alguma coisa para ela, de crescer, de fazer curso e tudo mais, ela vai te virar para você e falar: para quê? Para que eu vou fazer isso? Isso dá muito trabalho, não sei o quê. Agora, pega essa pessoa, não diga nada para ela. Pega essa pessoa e começa a levá-la para um bom restaurante, começa a levar ela para churrascos em mansões, a viagens maravilhosas, começa a expô-la a uma vida completamente diferente. Ela vai despertar o desejo nela. Aí você vai despertar o desejo nela. Ou a dor. Ela pode ver aquilo e falar: caramba, que vida, mano. Eu não tenho nada disso. Eu quero também. Você pode despertar isso. Ou a dor. Na hora que ela estiver na vidinha dela, desgraçada, puxa vida, minha vida é tão complicada, tem que trabalhar aqui, aguentar esse tipo de gente. A dor vai movê-la a querer algo melhor. Ou seja, a própria dor tem que impulsionar ela automaticamente ao próximo nível, né, Júnior? O Tony Robbins, ele fala uma coisa muito séria, que ele fala: if you wanna change, né, se você quiser mudar, eleve os seus padrões. Então, quando você fala isso, eleve seus padrões, qual a importância que você vê da ambiência, Júnior? Porque você concorda comigo? Às vezes eu quero mudar. Eu quero realmente buscar uma vida diferente, quero buscar outra performance, mas meu ciclo de amizade é aquele, nada muda, as mesmas ideias, os mesmos ambientes. Que importância você vê de fazer parte de um ecossistema diferente? Você acha que se a pessoa continuar naquele mundinho ali, não é muito mais difícil para ela tomar uma ação? É quase impossível. Se o seu mundo, se o seu ciclo é todo mundo igual a você ou pior do que você, é quase impossível você mudar de vida. Não é impossível, é quase impossível. Para você querer mudar, você tem que estar num ambiente ambientes com recursos. Pessoas que estão buscando, crescendo, te incentivam a crescer. Porque, inclusive, se você começar a andar nesse ambiente que as pessoas estão crescendo ou buscando crescer, se você não quer, elas te expulsam dali. Ok. Como que elas te expulsam? Elas simplesmente não te convidam para nada. Aí, Ou ou seja, seja, você acha que o ambiente, então, realmente é extremamente importante para essa pessoa mudar o seu mindset, com né? certeza, com certeza. Até o próprio Marçal diz, né? Novos lugares vão gerar novas pessoas, gerarão novas ideias, que gerarão novas ações, que gerarão novos resultados, Novos né? resultados. Faz todo sentido, não faz? Exato. Não, 100%. Bacana. E o que você me diz sobre o seu ponto de vista em relação a um- voltando na neurovendas, né? Uma pessoa que sabe aquele vendedor paletó, Aquele arquétipo mesmo, né? o Gravatinha e tudo mais. paletó barato, vende o almoço para comprar a janta, aquele cara que é vendedor, quer ser vendedor, mas tá a vida inteira capenga, nunca conseguiu romper. O que você acha que falta para esse cara? Então, a maioria são assim, tá, Júnior? Existem uma classe gigantesca de vendedores. Aliás, eu acredito que não existe um ser humano na face da Terra que não trabalhe com vendas. Ou você vende um produto, um serviço, uma ideia, ou você vende seu tempo para o patrão. Aí a pergunta que eu deixo no ar é o seguinte: um médico, para ser um bom médico, ele às vezes é 5 anos da faculdade ali, mais 5 anos de pós-graduação entre cursos e especializações. Por que que um vendedor acha que não precisa estudar? Um vendedor acha eu sou o vendedor e eu não preciso mais estudar. Ele fica no platô. Ele chega a um determinado momento que ele fez uma vendinha aqui, ele já acha que vendeu. E por isso que eles ficam sempre dessa forma, Júnior. Ali, operando em baixa performance. Uns porque realmente... E sabe aquele vendedor que pensa o seguinte, Júnior? O meu custo de vida são 2.000. Ele está no começo do mês. Imagina que na primeira semana ele bateu os 2.000 que ele precisava para viver. Ele para ali, Júnior. A mente dele trava, ele volta pro platô, enquanto não acabar aquele dinheiro. Às vezes ele nem sai para vender mais, ou então ele sai para vender, mas ele não sai mais com o brilho no olho que precisa. Então, qual é a grande diferença? E que dica eu poderia deixar para isso daqui? Primeiro, tem que estudar. A venda ela é um estudo e ela é um estudo infinito. Você nunca vai parar de estudar os padrões, que os padrões, embora eles se vão repetindo,
vão surgindo novas tecnologias, vão surgindo novas pessoas com outra programação mental que você tem que estar acompanhando o mercado, a evolução do mercado. Então a Neurovenda trata muito disso, Júnior. Eu, para vender para você, primeira coisa, eu preciso saber o porquê eu te vendi. Se eu não sei o porquê eu te vendi, eu não consigo replicar. Você estava falando ali do rapport, né? O rapport, cara, toda a gente sabe criar rapport. Toda a gente sabe criar, cara. Só que eles criam de forma subliminar. Eles criam de forma inconsciente. Não tem aquela situação, Júnior, que nós encontramos uma pessoa ali, vamos para um evento, começamos a conversar e cria uma conexão tão grande com a pessoa. Ou na rua mesmo, num mercado, numa feira, a pessoa fala assim para você: Nossa, eu te conheci agora, mas parece que eu te conheço há anos. Agora, me fala uma coisa. Três características fortes de um vendedor de sucesso. É assim, eu vou separar aqui porque existe o vendedor e realmente existe o neurovendedor, mas eu vou pegar como um neurovendedor, tá bem? 3 características que não pode faltar em um neurovendedor, em hipótese alguma. A primeira delas, e eu já falei aqui, é saber criar conexão, rapport. Mas de que maneira você cria um rapport eficaz nas vendas? O rapport, Júnior, as pessoas acham que é só fazer espelhamento de linguagem corporal, e não é. Já começa pela sua roupa, entonação de voz, a maneira que você vai se comunicar com o seu cliente, ouvir ele, ativar a escuta ativa. Porque as pessoas, os vendedores não têm escuta ativa, cara, que eu chamo ela de tecla SAP. O que é a tecla SAP? É ligar o sensor de autopresença. É o cliente estar falando e você realmente está aqui, ó, presente, colhendo aquelas informações para você usar no seu fechamento. Deixa eu te abrir um parênteses aqui. Eu lembro que eu dava um treinamento de PNL nas vendas. Então eu ensinava os vendedores, né? Tinha uma turma que era de imobiliário e tinha uma turma que era de seguro de vida. Então eu falava com o cara, aí o cara falava assim: mas eu não tenho informação do cara. Eu falava assim: quando você entrar no escritório dele, olha a volta toda. Porque ele está te dando várias informações que você pode entrar com aquilo para criar rapport. Por exemplo, você vê um cara lá do lado da mesa dele, tem uma foto dele com um peixe de 2 metros de altura. Então significa que ele gosta de pescaria. Exatamente. Aí, qual que é a sua primeira pergunta para ele? Você O gosta de professor gosta de pescar? pescar? Exato. É. Aí, uma vez eu fiz uma venda linda da minha mentoria para um empresário em Belo Horizonte, que eu cheguei no escritório dele, estava lá um capacete de moto. Ficou claro. Cara, você gosta de moto? Gosto. Eu também, pô. Viajo para isso, para lá, para aí. Pô, também já fui, ficamos ali quase meia hora falando de moto e de viagem de moto. E no final, ele só perguntou para mim: então, quando é que você pode começar a mentoria? E você vê que interessante, né, Eu não Júnior? vendi. O poder que tem o rapport. Exato, eu não Você achou um vendi. ponto em comum com ele. Vocês falaram de tudo menos de venda. Menos de venda. E foi natural. E depois os vendedores começavam a falar: Júnior, que loucura, cara. Eu cheguei no escritório do primeiro cliente depois do curso que eu fiz com você e tinha lá a foto de um cavalo, cara. Aí eu comecei a falar com ele sobre cavalo, que eu amo cavalo, que não sei o que e tal, 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 tal. No final, cara, o cara fechou para ele, para a esposa e para a filha. E não tem como falhar, Júnior. Eu ensino isso, inclusive, no treinamento do Neurovendas. Essa ferramenta, eu chamo ela de visão periférica, que é quando você entrar, percorrer em frações de segundo tudo mesmo. Que tudo que tá na sala, uma foto da família, você sabe que o cara é um cara família, tá ali a foto dos netos, tá ali a foto do peixe, tá um capacete. Então a gente usar esses elementos para criar o rapport. Só que as pessoas não estão entendendo isso, Júnior. Eles não entenderam o jogo do rapport ainda. A pessoa chega na mesa da pessoa, é venda, venda, venda. Eu quero empurrar o meu produto goela abaixo das pessoas. E não vai dessa forma. Então, você falou para deixar 3 ferramentas. A primeira, eu vou deixar mesmo o rapport dessa forma que você falou, criando uma conexão de excelência. A venda é o que pouco importa nesse momento, é criar a conexão. Depois que você criou a conexão, você está dentro do sistema límbico da pessoa. Você já driblou o sistema reptiliano, né? O que você brinca de cérebro macaco. Você já driblou ele, você está dentro do sistema límbico. Então, o que eu faço aqui agora? Eu preciso gerar as emoções, Júnior. Gerar as emoções certas no sistema límbico. Então, Não, 3 não. técnicas. Agora você vai ter que falar sobre isso. Então, Como que eu vou gerar emoção na pessoa para ela comprar o meu produto? então, vamos lá, dar um exemplo aqui para você poder entender. Eu gosto de usar muito esse exemplo, porque eu vendi muito colchão magnético, certo? E eu tinha uma maquete que eu carregava comigo para a pessoa ver o produto e usar o produto. Então, eu chegava na casa da pessoa, eu criava a conexão do jeito que você falou. Pegava um ponto em comum da casa e falava tudo sobre a vida dela
e não tocava no assunto de venda. Só que a maquete estava ali do lado. Eu estava esperando um ponto de ela perguntar o que que é isso. Eu só entrava na venda nesse ponto e ficava ali às vezes meia hora conversando com a pessoa com assuntos aleatórios do interesse dela. Automaticamente eu gerei o que para ela? Esse cara é legal, esse cara é bacana, ele não tá aqui para me vender nada. Ele não tá aqui para me empurrar produto goela abaixo. Até o momento que ela perguntar: "O que que é isso que você traz aí?" Aí que eu entrava, porque eu já estava dentro do sistema límbico, eu precisava gerar as emoções, certo, Júnior? Então eu já gerei a primeira. Esse cara é legal, esse cara é bacana, ele não me oferece perigo e nem risco. Já driblei fora o sistema reptiliano. Aí eu ia fazer ela fazer o quê? Deitar na minha maquete. Olha, deita aqui um pouquinho. Me ligava aquela massagem, Júnior, relaxante, que ela podia estar com dor de cabeça, dor de coluna, saía praticamente instantaneamente. E ela ficava ali relaxando. Até agora eu não vendi nada. Só coloquei ela para deitar na maquete e continuava conversando assuntos aleatórios. Então já despertei ali a audição, que ela tá me ouvindo, a visão, que ela tá me vendo, já despertei o tato dela, que ela tá sentindo a massagem, né? E as outras eu completava com a microexpressão facial e a linguagem corporal, Júnior. Então a terceira dica que eu quero deixar para os vendedores é justamente usar a sua microexpressão facial e a linguagem corporal. Se você souber usar de maneira assertiva e eficaz, ela fecha a sua venda sem você canalizar de verdade para o fechamento. Eu vou dar um exemplo. As pessoas gostam de garantia, certo, Júnior? Todo mundo gosta de uma garantia. Então, deixa eu falar para você assim, ó. O meu produto, Júnior, ele tem 15 anos de garantia. Ele ajuda muito a sua saúde. Eu não usei nenhuma microexpressão facial aqui. E não usei nenhuma linguagem corporal. Eu tô reto aqui, falando com você que meu produto tem 15 anos de garantia. Olha só, Júnior, a diferença. Vou falar aqui para a câmera para poder pegar bem, ó. O meu produto, ele tem 15 anos de garantia. Ele vai ajudar na sua saúde, ele cuida da sua diabetes, ele ajuda na sua artrite, na sua artrose e na sua osteoporose. Viu como é que fica vago, Júnior? Muito técnico. Fica técnico, fica sem sal. Agora, olha quando entra a microexpressão facial. Viu, Júnior? O meu produto, ele tem 15 anos de garantia. Ele vai ajudar você a combater os radicais livres, o envelhecimento precoce. Ele te previne de infecções, diabetes. Por quê, Júnior? Porque ele faz o seu pâncreas liberar insulina para o seu corpo. Olha a autoridade que eu passei. Olha a minha microexpressão facial. Olha a minha linguagem corporal congruente com aquilo que eu estou falando. Essa é a diferença de um neurovendedor, Júnior. É saber despertar as emoções certas, a conexão certa, e eu preciso, irmão, linkar a minha microexpressão facial e a linguagem corporal, senão eu sou só mais um vendedor. E as pessoas estão cansadas de vendedores. Toda a gente gosta de comprar, mas ninguém gosta de vendedor, Júnior. E batendo aqui numa tecla que da evolução aqui, das tecnologias, a venda está cada vez mais você tem que saber mais do que está fazendo, porque o e-commerce agora, Júnior, está tomando conta do mundo. As pessoas estão comprando pela internet. O tete a tete, Júnior, está ficando escasso. Então eu tenho que me profissionalizar. Eu tenho que estudar a venda embasada no quê? Na neurociência. Porque não é o que você fala, não é o que eu falo. É o que a neurociência, a neuroeconomia, o neuromarketing diz que funciona. Então eu só aplico isso de maneira que eu consiga linkar o meu cliente num fechamento. Quer ver um fechamento que funciona, Júnior? Pode testar. 100% assertivo. Depois que eu driblei o sistema reptiliano, gerei as emoções no sistema límbico, eu vou canalizar para o fechamento. E nessa hora os vendedores se perdem, Júnior. Quer ver uma coisa? Eu vou te falar o preço. E você vai dizer para mim que tá caro. Júnior, meu produto custa 2.000 euros. 2.000 euros? Tá caro, mano. Aqui pronto. Aqui bugou o cara, Júnior. Por quê? Ele não sabe como fugir da objeção do tá caro, famoso japonês, e ele se perde todo aqui. Aí ele começa a falar, justificar. Não, Júnior, mas eu consigo te dar um desconto. Eu consigo te dar um brinde. Olha, eu vou ligar pro meu gerente para te arrumar uma campanha melhor. Meu irmão, ele nem soube quebrar a objeção da pessoa, ele já quer dar desconto. Automaticamente o seu cliente fala, tava realmente caro. Aí você vai falar, olha, Júnior, eu te arrumei um desconto aqui de 200 euros. Vai ficar 1.800. O cara ainda vai falar o quê? Tá caro. Olha, eu consegui agora por 1.500. Tá caro. Porque ele já detectou a sua fragilidade. Ele já detectou que você não tem autoridade do seu produto. Ele sabe que você realmente é um vendedor comum e ele vai deitar e rolar com você. Agora, vamos fazer a mesma situação com um neurovendedor? Júnior, o meu produto, ele custa 2.000 euros. Tá caro. Júnior, deixa eu te fazer uma pergunta. Você entendeu tudo aquilo que eu te falei? Os benefícios, que a sua saúde não tem preço?
O próprio Júnior disse para mim no começo da nossa conversa que a saúde é o seu bem mais precioso, que a saúde não tem preço, sim ou não? Certo. Então, se você disse para mim, Júnior, que a sua saúde ela não tem preço, vamos pegar aqui um exemplo para você poder entender, Júnior. O meu produto, como eu te disse, ele tem 15 anos de garantia. Então você vai ter 15 anos, quando o mercado tradicional lhe oferece 5 anos de garantia. Eu estou te dando 10 anos a mais de garantia. Júnior, o meu produto, ele vai ficar para você, nesses 10 anos de garantia, 43 cêntimos para cuidar da sua saúde, para te trazer uma qualidade de vida para você e para sua família. Se você disse para mim que a sua saúde é o seu bem mais precioso, Júnior, eu te pergunto, 45 cêntimos por dia é caro, Júnior? É. Você está vendo como eu fecho o cliente? Como eu bloqueio o cliente? Porque se eu falar para você, Júnior, eu consigo um desconto, eu vou ligar para o meu gerente, isso pode acontecer com o neurovendedor também, Júnior, atenção. Né? Depois de toda a minha argumentação, realmente possa ser. Aqui, quando o cliente chama o japonês, o Takaro, só tem duas chances de ele chamar ele. Ou você explicou muito mal o seu produto, você não gerou valor suficiente para ele achar que está realmente barato, ou das duas, ou ele acha realmente caro, mesmo mediante Não de tem tudo. dinheiro. Ele não tem, pode não ter dinheiro. E realmente é caro para ele. Então, nesse momento, eu vou separar o cara que está achando caro porque realmente não tem condições para comprar e do cara que está dando uma desculpa para mim, que ele tem dinheiro, mas ele está querendo te ludibriar. Ele está querendo te levar. Ou ele simplesmente não viu valor ainda no seu produto. O valor que você está dando. Então, mas aí essa opção de não encontrar valor, ela é descartada para um neurovendedor. Por quê? Um neurovendedor, ele antes de falar preço, ele vai deixar bem expresso o valor do seu produto. Um neurovendedor, Júnior, o que ele faz? Eu vou gerar tanto valor, tanto valor, tanto valor, tanto valor no meu produto, que na sua mente eu vou criar uma sinapse de que o meu produto custa $1 milhão, pelo que eu tô falando. Fala, nossa, esse produto tem tudo isso na sua cabeça. Eu já tô criando uma sinapse neural, ancorando o meu produto no valor mais alto que você puder imaginar. Para que quando eu falar o meu preço, mediante ao valor que você construiu na sua mente, se torne barato. Vou te dar um exemplo na prática para você poder entender. Eu vendia um colchão que custava 22 mil reais, chamava Black Gold. 22 mil reais, Júnior. Mas eu construía tanto valor em cima disso, tanto valor, tanto valor, tanto valor, que quando eu chegava no final da minha explicação, o meu cliente achava que o meu colchão custava 50 mil. Por quê? Eu agregava tanto valor. Júnior, as 3 doenças que mais matam no mundo é o infarto, o derrame e o câncer. Eu tenho um produto na minha mão que ele minimiza em 70% você morrer dessas 3 patologias. Isso não tem valor, não tem preço, meu irmão. Isso tem valor. Agora, quando eu agrego isso, eu falava para a pessoa, eu tenho um valor, quanto custa? Eu fechava a minha microexpressão facial e falava 22 mil reais, sem titubear, voz retilínea, olhando no olho do meu cliente. Tem gente que fala o preço assim, Júnior, são 2 mil reais. Tem medo de falar Tem o medo preço, de falar né? o preço, abaixa a cabeça, não olha no olho do cliente. E quando eu falo 22 mil reais, sabendo que a pessoa tem um dinheiro para pegar, atenção, eu já tô vendo o padrão de vida dele, tem 2, 3 carros na garagem, uma casa lindíssima, que eu sei que 22 mil reais cabe no bolso dele. E aí eu ancorava meu valor lá em cima para ele achar que custava uns 50. E quando eu falava 22 mil reais, eu fechava. Porque eu gerei tanto valor que o 22 mil reais se tornou barato para ele mediante ao padrão de vida. E quando eu não conseguia fechar aqui nos 22 mil, eu tinha o mesmo produto por 10. Então eu ancorei um 22. Quando eu via que não tinha jeito mesmo, eu falava, você não pode ficar sem isso. Mas eu tenho aqui um produto que faz a mesma coisa. O que muda de um para o outro é somente a estética. Que esse tem um pilotop duplo e esse tem um pilotop sempre. É simples, mas você vai poder dormir com a mesma qualidade. Bingo, tá fechado. Então essa ancoragem de preço, ela é muito importante até para nossas mentorias, até para os nossos treinamentos. É Eu interessante. costumo dizer o seguinte, né, e para mim também, né? Eu preciso vender sem querer vender. Você sempre teve isso, Júnior? De vender sem querer vender? Eu chego assim, eu não tenho aquela ansiedade de fechar o contrato. Eu gosto de conduzir a conversa até a pessoa tá assim, tá, Júnior, quando é que a gente pode começar? Depois que eu aprendi as ferramentas da neurolinguística, quase todas as minhas vendas praticamente foram assim. Júnior, quando é que pode começar? A pessoa sequer perguntava o preço. Fantástico. Por quê? Porque aí você vai fazendo toda essa primeira criação de rapport,
e depois mostrar o quão benefício vai ser para a pessoa fazer essa mentoria, por exemplo, comigo. Então, quando eu começo a mostrar para ela, quando eu começo a mostrar, e aí eu faço muitas perguntas, como é que é o seu dia a dia, de 1 a 10, qual que é a sua performance, de 1 a 10, quantos você procrastina, como você se vê em relação a outros profissionais de sucesso da sua área. Começava a ver aquilo tudo e depois eu falava, você sabe o segredo que essas pessoas têm? Você sabe qual que é a diferença para eles estarem lá no topo e você ainda não chegar lá? E aí eu começava a mostrar ferramentas que ele precisa aprender para poder chegar lá em cima. E não falou em preço ainda. Não, nem Nem produto. tocou em Não, produto e nem nem preço. produto. Eu nem Você sequer falei que eu só, tenho uma mentoria. você só aumentou o nível de percepção dele. Olha, eu preciso ter isso. Exatamente. Eu preciso ter isso. É Aí igual. vai chegar uma hora que vem a famosa pergunta, né, Júnior? Mas como que eu consigo isso, né? Cara, Como não. que... Teve um cara que eu fiquei 2 dias fazendo rapport com ele. 2 encontros. Ele foi numa palestra minha, viu a palestra. No final ele foi lá, me abordou e me deu o cartão e pediu para eu ligar para ele. Não liguei. Gatilho da escassez. Não liguei. Total. Aí passou uns 2 dias e ele me ligou. Júnior e tal, tô esperando sua ligação. Quando é que dá pra gente tomar um café? Falei, vamos tomar um café. Marcamos 2 dias depois. Fomos tomar um café e eu não toquei em mentoria em nada. Simplesmente ficamos falando disso, de performance, de profissionais de sucesso e tal, características de profissionais de sucesso. E ele falou assim, mas você ensina isso? E eu falava assim, isso faz parte da minha mentoria, só isso. E continuei falando, metralhando com as ferramentas que eu ensino. Mas não falando que eu ensino, falando que existe para levar a pessoa à alta performance. Nós vamos ter que encerrar, porque acho que já deu hora, né? Já Nem deu, sei já deu. se... Mas finaliza essa história. O que eu quero... A mensagem que eu quero dar para as pessoas nisso aqui é o seguinte, é que existem pessoas, e você pode estar dentro desse grupo, que são medianas. E eu não estou falando isso pejorativo. Eu era mediano. Tinha uma vidinha ali que eu achava que estava tudo bem. E eu igual. O que acontece? Existem ferramentas, existem metodologias que podem te levar para um nível acima. E essas ferramentas não são ferramentas assim que você vai, meu Deus, agora eu tenho que fazer um implante cerebral. Não, não é nada disso. Ela começa com pequenos hábitos diários. Por exemplo, se você não tem um hábito de arrumar sua cama quando levanta, você vai começar a arrumar o hábito, a arrumar sua cama quando levanta. Se você não tem um hábito de ler, você vai começar a ler. Mas você não precisa de ler um livro por mês, você pode ler uma página por dia só. Só de começar com os pequenos hábitos. Eu não gosto de academia, então comece a fazer uma caminhada. Comece a cortar metade do açúcar, comece a evitar determinados tipos de alimentação. Comece a fazer algo. Você não precisa de fazer tudo num passo de mágica. A alta performance ela é uma coisa conquistável, paulatinamente. Ela não é mágica que eu saí daqui agora e virei uma pessoa de alta performance. Na sua opinião, qualquer pessoa pode alcançar a alta performance? Mesmo aquela pessoa que nasceu lá no interior, que não tem instrução, não tem conhecimento de nada, Júnior. Qualquer pessoa pode atingir uma mentalidade de Hércules? Para mim, qualquer pessoa pode. E todas as pessoas devem. Então, se você está ouvindo esse podcast aqui e entendeu que você está num nível que você não quer estar, que você quer melhorar de vida, que você quer crescer, você tem que entender isso. Você só vai crescer mudando a sua performance. Os profissionais de alta performance são eles que têm as melhores profissões, são eles que têm os melhores salários, são eles que têm as melhores ocupações. E isso é hábitos. Né? Vamos resumir o que é uma pessoa de alta performance. É uma pessoa que tem hábitos de alta performance. Então, é um cara que levanta mais cedo, arruma a cama, prepara um bom café da manhã, vai na academia, volta, toma o seu banho e vai trabalhar. Antes de trabalhar, ele já fez isso tudo. E o cara mediano, se ele entra no trabalho 8 horas... Tá dormindo ainda esse horário. Ele está dormindo. Ele está dormindo, aí o relógio desperta 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até ele saber que se ele não levantar agora, ele vai chegar atrasado. Aí ele levanta correndo, mal escova os dentes e sai correndo. Aí ele tem que comer uma coxinha no meio do caminho, tomar uma Coca-Cola. Ou seja, não existe desculpa, então, para ninguém, né, Júnior? A pessoa que está assistindo agora, que acha que está livre, não há desculpa para ninguém. Não, e hoje, tudo que você quiser tá disponível. Se você falar assim, mas eu não sei o que é alta performance, é só você colocar aí no YouTube como atuar em alta performance. Vai aparecer milhares de vídeos para você, de grandes pessoas, grandes profissionais, te dando dicas. Algumas você vai querer, outras não, mas não interessa. Você está lá disponível.
Ah, o que é esse negócio de PNL? É só você colocar lá, PNL, Programação Neurolinguística. Vai aparecer cursos inteiros gratuitos para você de PNL. Excelente. Júnior, para nós finalizarmos aqui, deixa uma frase. Você já disse uma frase que te marcou, né? Se quiser deixar a mesma, ali olhando para a nossa audiência, ou deixa uma última frase para os nossos Tá, eu telespectadores vou ali. deixar uma frase, eu também vou te pedir para deixar uma frase, mas antes de deixar uma frase, vou fazer alguns convites aqui. Força, manda bala. Bom, se você está vendo esse vídeo em outubro, dia 30 de outubro agora, a gente tem um evento de alta performance, como alavancar sua carteira, como alavancar sua carreira. Acaba por levantar a carteira também aqui, né? Exato. Vai ser lá em Cascais, dia 30 de outubro, às 20 horas. Como chama esse evento, Júnior? Esse é o Business and Wine. Ok. A ideia do evento é, enquanto você está ouvindo uma palestra descontraída, você está tomando um vinho e comendo alguns petiscos. Ah, tem um vinhozinho lá. Isso... Tem uns petiscos deliciosos lá e tal. Maravilha. Vai ser ali na... Ou seja, a pessoa vai buscar conhecimento e ainda tá ali petiscando, né? E entretenimento e networking de primeira, é o que você falou. Se você não se expor com pessoas que estão buscando também, você não cresce. Então lá vai só pessoas que estão buscando crescimento. Dia 30, Júnior. Dia 30. Que horas? 20 horas. Aonde? 20, Onde 20 vai às ser? 10. Vai ser em Cascais. Maravilha. Para quem está aqui na região de Lisboa, Cascais. Segundo convite que eu vou fazer, fica atento aqui nas minhas redes sociais, porque em janeiro eu vou lançar a minha mentoria Hércules, onde eu vou ficar com você um dia inteiro. Um dia inteiro não, vai ser um mês inteiro em que eu vou te acompanhar. Então nós vamos ter tarefas diárias, quebras de crenças limitantes, criação de hábitos de alta performance. Vai ser um mês inteiro, onde nós vamos ter lives de manhã para poder te passar as tarefas daquele dia. Você também dá o seu feedback daquilo que você fez no dia anterior, não só você, o grupo inteiro que for participar. Então fica atento na minha mentoria Hércules, que vai ser uma mudança de vida. Você que já prometeu 1000 vezes, já criou um tanto de lista de tarefas, de objetivos para o ano seguinte e nunca conseguiu fazer, com uma mentoria dessa eu tenho certeza que você vai chegar lá. Ou seja, Júnior, é individual. Você vai pegar um grupo e você vai dar ferramentas diárias. Você vai dar um acompanhamento para esse grupo diariamente? Exatamente. Cara, isso é fantástico. Essa vai ser... a ideia é criar uma mentalidade Hércules. Entendi. Né?